galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Curiosidades do Mundo. Aqui você se diverte e conhece coisas novas e divertidas, e coisas assombradas também. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esquece, se inscreve, compartilha com amigos e familiares e deixa muito like para o canal continuar crescendo. Hoje nós vamos falar sobre formas de punição da Idade Média, da Antiguidade. Vou trazer para vocês alguns aparelhos que eram usados tanto para castigar quanto punir ladrões, mulheres e homens que eram acusados de bruxaria e muitos outros aparelhos que eram usados para punição humana. Então bora lá começar o vídeo. O berço de Judas. O berço de Judas nasceu na mão do italiano Ippolito Marsili como uma forma leve. Tratava-se de um sistema para obter confissões, não permitia ao suspeito dormir. Ao decorrer da história, se transformou em um cruel aparelho na qual as vítimas eram suspensas por cordas acima de uma espécie de triângulo pontiagudo, sendo largadas em cima do objeto com forma para machucar o ânus e partes sexuais. Burro espanhol. Um dos castigos mais cruéis de que se tem registro é o burro espanhol, qual as vítimas eram colocadas nuas em um aparelho que tinha o formato de uma letra V invertida, com as pernas entreabertas. A ideia era fazer com que o peso da própria vítima cortasse o seu corpo em duas metades. Para deixar a situação ainda mais agonizante, pesos eram amarrados aos pés da vítima, forçando o corpo dela para baixo. Na ilustração acima, o artista Bessonov Nikolai retrata como funcionava o interrogatório com o uso do aparelho durante a Idade Média. Cadeira inquisidora. Durante o período da Inquisição, um dos castigos mais aplicados pelos torturadores era a cadeira inquisidora, na qual o acusado era preso de cabeça para baixo, costas colocadas ao lado do assento. Além do desconforto, a tática permitia o uso de outros métodos de estimação. Com o tempo, a cadeira inquisidora foi ganhando novas versões. Algumas permitiam que a pessoa sentasse de maneira convencional, mas sobre alguns elementos perfurantes. Cadeira inquisidora com prego. A cadeira inquisidora ganhou novas versões ao longo da Inquisição, até chegar ao moderno acima, uma crueldade sem limites. Cadeira elétrica. Inventada e utilizada nos Estados Unidos, a cadeira elétrica é a mais conhecida pela pena de morte do país. Nela, o condenado recebe uma descarga elétrica fatal. Eletrodos colocados em partes estratégicas do corpo do seu réu aceleram o processo de morte. O instrumento já foi acusado por partes da sociedade norte-americana como desumano. Crucificação. Uma das formas de tortura mais conhecidas é a crucificação, que mesclava elementos de vergonha e dor. Era aplicada na antiguidade por diversas civilizações, incluindo os romanos. Nela, a vítima era açoitada e obrigada a carregar um peso de madeira até o local onde seria crucificada. Era amarrada ou pregada com os braços abertos no local, formando uma cruz. A morte ocorria após horas de exaustão. Para os cristãos, o ato adquiriu um grau maior de importância, por se tratar do castigo aplicado a Jesus de Nazaré. Fogueira. Durante a Inquisição, a fogueira foi uma das práticas mais usadas para condenar os hereges à morte na Europa medieval, principalmente os acusados da prática de bruxaria. Normalmente, o réu era amarrado a um pedaço de madeira e queimado junto com lenha, palha e outros materiais combustíveis. A forca. O enforcamento ainda é aplicado em alguns países da Ásia e da África. Antigamente, a vítima desse tipo de condenação ficava em cima de uma tampa
que cobria um buraco e uma plataforma de madeira. A tampa se abria e o condenado morria asfixiado ou com o pescoço quebrado pelo tranco. O ex-líder iraquiano Saddam Hussein foi um dos réus condenado à forca. Touro de bronze. Método de tortura utilizado na Grécia Antiga. O touro de bronze era um dispositivo de metal que imitava a figura de um bovino. Ele era colocado em um fogaréu e, após ser aquecido, acabava cozinhando uma pessoa condenada que estava presa em seu interior. Serrote. O serrote era um instrumento de tortura bastante radical, usado por governantes durante a Idade Medieval do moderno europeu. O condenado era suspenso com os pés amarrados em correntes e depois era serrado ao meio. Virgem de Nuremberg. A Virgem de Nuremberg era uma prática de tortura alemã que foi utilizada por diversos países europeus durante o período da Inquisição. Nesse tipo de condenação, o preso era colocado dentro de uma espécie de sarcófago com lâminas e pregos em seu interior. A caixa era fechada, machucando o condenado sem causar morte imediata. Ele permanecia ali por alguns dias, até que finalmente morresse de hemorragia. E por fim, chegamos ao último, na injeção letal, a mais usada hoje em dia. Na tentativa de humanizar o processo de pena de morte, os Estados Unidos criaram um método considerado mais indolor até os dias de hoje. A morte via injeção letal é rápida e aplicada ao condenado por etapas. Primeiro é aplicada nas veias do réu, uma substância que deixa sedado, para só depois ele receber uma outra substância que induz a parada cardíaca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais sobre formas de punição da antiguidade. E se inscreve, deixa seu like e não esquece de compartilhar com amigos e familiares. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.